Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Talk 77, o programa do Clube 77 aqui no YouTube, para conversarmos sobre bons livros. E hoje a gente vai começar aqui uma nova saga dentro do Talk 77, trazendo as histórias da Bíblia. Vocês sabem, obviamente, que eu tenho um Clube da Bíblia dentro do Clube do Livro, então eu vou começar a trazer também muito do que a gente está fazendo lá, lendo as histórias e convidando pessoas muito especiais para estar aqui comigo e pessoas muito mais inteligentes do que eu para falar sobre essas histórias. E hoje vamos falar sobre a história de Abraão. Eu estou com uma pessoa incrível, que tinha que ser essa pessoa para trazer aqui, para abrir essa nossa saga, essa nossa série aqui, falando sobre as histórias da Bíblia. Ele que é uma pessoa muito importante para mim, se hoje tudo isso está acontecendo, seja o Clube 77, seja o Clube da Bíblia, seja essa gravação aqui no YouTube, esse cara, ele tem um papel fundamental, ele que é empresário, ele que é o meu líder. Espílios Garax, seja bem-vindo, amigo! E aí, amigo, bom dia, valeu, uma honra estar aqui. Fala, meu povo! Brincadeira, uma honra estar aqui, uma honra poder falar e abrir o primeiro talk show de livro, né, da Bíblia, o primeiro talk aí da Bíblia. Uma honra estar aqui perto de vocês, estar aí com o pessoal aí do outro lado. Vamos conversar um pouquinho. Falar de Abraão hoje, e antes da gente começar aqui, vocês já sabem, eu tenho que avisar, aqui na descrição está o link do nosso site. Se você não é membro ainda do clube, seja do Clube da Bíblia, seja do Clube do Livro, entre aqui, entre no nosso site, conheça os planos, se inscreva, porque está sendo muito bacana, planos presencial, planos online, para que você possa participar de todo o Brasil, de todo o mundo, de todo o globo, de todo o planeta Terra. Se você tiver uma conexão de internet, você pode participar com a gente. E sem mais delongas, porque aqui não tem jabá, amigo, já quero jogar a bola para você. A gente vai falar hoje da história de Abraão, é uma história incrível. E eu quero saber, primeiramente, você deve ter lido ela algumas vezes, mas eu quero saber qual que é o impacto da vida de Abraão, da história de Abraão na sua vida. Você deve gostar de bastantes histórias e dentro dessas que você mais gosta, que mais toca no seu coração, qual que é o impacto que Abraão tem na sua vida, na sua jornada? Então, eu sou filho de pastores, eu cresci em lar cristão, então as histórias bíblicas para mim, elas foram contadas desde criança. Meus pais liam a Bíblia pra gente, conversavam, traziam esses enredos, as alegorias, e eu tenho mais 2 irmãos menores, a gente sempre conversava muito sobre isso. E Abraão, especificamente, eu até tenho o livro de Gênesis aqui, é um dos meus livros preferidos da Bíblia. Eu gosto de falar que Gênesis é tipo um filme de ação. É muita coisa acontecendo, muito personagem morre, nasce, cresce e faz uma coisa diferente, cria e algo extraordinário acontece. Eu sou muito fã do livro de Gênesis. E Abraão é um camarada que, dentro da nossa fé cristã, ele é chamado de o pai da nossa fé. E por que ele é o pai da nossa fé? Abraão, ele não conhecia ao nosso Deus, ao Deus, e ele estava vivendo numa outra cidade chamada Ur, e ele escuta uma voz, um chamado de alguém que ele não conhecia, que ele não sabia quem era, de que ele deveria sair de lá, largar tudo para trás, todos os seus parentes, e ir em direção a um outro lugar que ele também não sabia onde era e nem o que ele ia fazer. Por isso ele é o pai da fé. Ele foi o primeiro a dar esse passo em direção a algo novo, a uma terra prometida, a um lugar onde um novo plano e algo diferente iria acontecer. E Abraão e a sua esposa Sara, na época ele era chamado Abrão e a sua esposa era Sarai, eles tinham uma especificidade, uma característica que os dois, já idosos, já com grande idade, eles não tinham filhos. E nessa caminhada até esse lugar novo, um anjo aparece para Abraão e fala: você vai ser pai, e você vai ser pai de uma grande nação. Deus falando, eu tenho um plano para você, eu tenho um plano para sua esposa, e através de vocês como um casal, como família, eu vou criar um novo povo, uma nova nação. E quando a gente entende sobre identidade, sobre nomes, sobre raízes de palavras, Abrão significa pai, mas pai de um único filho.
e Sarai era princesa ou rainha. É como se houvesse também essa singularidade, não existia pluralidade em filhos. E é legal porque Abraão, ele chegou a falar para Deus, falou: eu sou velho, como é que eu vou ser pai? E a minha esposa também já tem uma certa idade, como é que ela vai se tornar mãe? E Deus fala: você já está me seguindo, você já está andando para um outro lugar, olha para o céu. As estrelas serão tão numerosas como os seus filhos, ou seus filhos tão numerosos como as estrelas. Só acredite, tenha fé, continue nessa jornada, nessa caminhada, em direção àquilo que eu te mostrei, àquilo que eu te falei, e algo novo, algo diferente vai acontecer. E Deus, assim que Isaac, que é o filho deles, nasce, eles ganham essa nova identidade, esse novo nome. Abrão se torna Abraão, que é pai de muitos, e Sarai se torna Sara, que é mãe de uma nação. Então, Deus, ele não só começou uma nova jornada através de Abraão e de Sara, como ele ainda trouxe um novo nome, mudou a identidade dos dois nele. E isso fala muito sobre a nossa fé, sobre começar algo novo, sobre uma nova jornada, sobre uma nova identidade, sobre o que você deixa para trás, sobre o que você persegue, para onde você está indo, o que você vai fazer e o que você leva na mochila. É muito isso. Então é muito isso que eu tenho para mim. Acaba sendo um começo de fé. Bacana. Meu povo, é o seguinte, qual que é a ideia aqui? O Espíritos acabou de passar um quadro geral da história, o que é bacana, porque muita gente pode estar assistindo, não leu, não lembra exatamente da história. E eu vou passar aqui em aprendizados que eu tirei ao longo de cada momento dessa história. Então foi muito bom você ter contextualizado isso tudo, para que a gente possa agora ao longo de... É muito longo, não vai dar para falar tudo, mas a gente passar em algumas partes, pegar alguns aprendizados aqui e passar para o pessoal e a gente trocar uma ideia bacana. Você falou sobre o fato de que quando Deus chama Abraão, ele era já um senhor, né? Ele era já mais de idade, e Sarai, a sua esposa, ela era estéril. E é legal porque Deus fala para ele: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua família e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele vai e ele sai. E qual que é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para a gente conversar, o primeiro aprendizado? É que o nosso chamado não vai fazer sentido a olhos humanos. O nosso chamado muitas vezes não vai fazer sentido pra gente. Então, o homem cuja mulher não podia ter filhos, o homem que já era de uma idade avançada, agora ele recebe um chamado de Deus para ser pai de uma grande nação. Cara, como assim? Aí no sentido oposto do que os nossos olhos eles estão enxergando. Então, eu quero levantar essa bola já pra gente conversar sobre essa questão do chamado mesmo. De que muitas vezes Deus vai chamar a gente, ou quase sempre, para algo que pra gente, no primeiro momento, vai falar: cara, isso não faz sentido. Então o que você acha sobre isso? Qual que é a sua visão sobre este assunto? Pô, tem uma frase que eu gosto muito quando você abriu legal sobre chamado, que vale a pena a gente entender e a gente refletir sobre isso, que muitas vezes Deus não vai usar o primeiro que ele chama, mas o primeiro que atende ao chamado. Então, às vezes, tem alguém que Deus chama, por que não? Deus ali, se a gente for levar um pouquinho mais para a história, Deus chamou Saul como o primeiro rei de Israel e ele perdeu o seu chamado. Ele não cumpriu com aquilo que ele deveria fazer e Deus deu aquela função para uma outra pessoa para completar o trabalho, para dar continuidade naquilo que deveria ser feito. Então, chamado, propósito, destino, seja como cada um quer chamar, como cada um gostaria de colocar, é algo que a gente tem que entender que a gente não está preso àquilo. Existe um livre-arbítrio, existe uma possibilidade de escolha. Deus nos dá a oportunidade de querer ou não seguir aquilo. E o legal é que quando a gente segue o nosso chamado, quando essas coisas diferentes, como você falou, ardem no nosso coração, nos dão aquele frio na barriga, falando: nossa, isso aqui não faz o menor sentido, o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo? E você começa essa caminhada em direção a esse novo lugar, algumas coisas começam a se conectar de uma forma totalmente diferente. Então, pessoas que você não conhece começam a se conectar com você e aquilo começa a fazer sentido, começa a fazer forma, começa a pegar corpo. Coisas que você não lia ou não falava ou não escrevia começam a fazer parte do seu dia a dia, da sua rotina, dessa sua nova identidade. E a gente começa a caminhar em direção a isso. E eu gosto muito de entender e de acreditar que todo mundo tem um chamado. Então, se a gente for ver Abraão,
Ele não foi chamado para ser um grande rei, um mega empresário, um guerreiro absurdamente forte que matou milhares de inimigos. Ele foi chamado para ser pai. Esse foi o grande chamado de Abraão. Ele foi chamado para gerar uma nova vida. E através de um filho de Abraão, na verdade 2, quando a gente vai dar continuidade na história, você tem o surgir de não uma, mas 2 nações, 2 tribos que a gente fala hoje. Então, Abraão, ele decidiu percorrer e correr atrás de algo que para ele não fazia o menor sentido, que aos olhos dele era totalmente impossível, e algo extraordinário aconteceu. E aí o chamado é isso. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa que a gente entende que é só por comodismo ou conforto, e o nosso chamado nos leva para um outro lugar, nos leva a fazer coisas novas, coisas diferentes. E aí é a gente que decide. Eu vou ou não vou? Massa. Esse ponto é muito legal do livre-arbítrio, porque muitas vezes as pessoas caem no determinismo, né? De achar que tudo está escrito, independente do que você fizer ou não, aquilo vai acontecer na sua vida. Ontem tivemos o Clube da Bíblia sobre a história de Moisés, e eu falei para o pessoal de que aquilo que Deus pretende fazer na sua vida, homem nenhum é capaz de tirar. Então o faraó tenta matar todos os filhos pequenos hebreus que estão nascendo, e Moisés e outros foram poupados. A gente vai ver mais na frente de que os irmãos de José tentam matar ele, mais atrás da verdade, né? Então os irmãos olham para José, têm inveja e tentam matar ele, e Deus não permite aquilo. A gente vê Saul querendo matar Davi e Deus não permite aquilo acontecendo, e também o rei da Babilônia querendo matar Daniel e Deus não permitindo aquilo. Então homem nenhum é capaz de matar aquilo que Deus tem para a sua vida, mas existe uma pessoa que é capaz de matar aquilo que Deus tem para a sua vida, que é você mesmo. Através de decisões ruins, através de você seguindo por um caminho que Deus não quer que você siga. Então eu acho muito legal falar porque isso que você falou, porque a questão do livre-arbítrio é isso. Só existe uma pessoa que é capaz de destruir aquilo que Deus tem planejado, né? Aquilo que Deus tem desenhado para a sua vida, que é você mesmo, através de decisões ruins. É por isso que a gente tem que viver de forma congruente com o nosso chamado, né? Sim, a gente tem que mirar naquilo que a gente está querendo viver. Então, o que você quer viver? Para onde você está indo? O que você quer mudar na sua vida? E uma coisa que é importante, a gente tem que, quando a gente fala de chamado, de propósito, ou até mesmo para a nossa vida cotidiana, se você não sabe o que você quer viver, você só vai viver a vida que você tem. Então, se você não tem um planejamento, se você não tem uma visão de futuro, se você não tem um sonho para você viver lá na frente, você só vai viver a vida que você tem hoje. E para você viver esse sonho, para você viver esse futuro, esse plano, você precisa ter alguma mudança na sua vida, alguma coisa precisa mudar. Mas a nossa vida só muda se a gente mudar primeiro. Então nós precisamos tomar essa decisão racional e ter a vontade de sair do nosso lugar, gerar a mudança que nós precisamos gerar em nós mesmos para que o nosso mundo se torne algo diferente, algo novo. Então a gente não tem que ficar acreditando nesse determinismo, como você falou, que a gente só vive a vida que tem. A gente só vive a vida que tem quando a gente decide não viver algo novo. E quando a gente decide viver algo novo, a gente tem que pensar quais são as mudanças que eu preciso ter em mim para que a minha vida mude em direção a esse algo novo. Abraão foi exatamente isso. Moisés foi exatamente isso. José foi exatamente isso. Não houve um determinismo do que aquela realidade tinha, mas o que eu posso mudar na minha própria realidade? Legal. É aquilo, né? Mude a si mesmo e naturalmente tudo ao seu redor vai começar a mudar. Toda mudança começa de você e aquilo, os ambientes que você está inserido, eles passaram a ser impactados. E sobre o chamado, essa questão de o chamado não fazer sentido aos nossos olhos, eu tenho comigo de que Deus vai chamar a gente para algo que não faz sentido para a gente, porque Ele quer que a gente dependa 100% dEle. Porque se Deus te chama para algo que você, sei lá, se vê muito capaz em fazer, pode ser que você queira ir sozinho, e eu vejo Deus como chamando a gente para co-criar com Ele aquilo que Ele deseja fazer aqui na Terra.
Isso é muito legal. Se a gente for pensar em Novo Testamento, levando essa palavra para Jesus, Jesus ali ele tinha os seus discípulos, não só os 12, mas um outro grupo grande que o seguia. E Jesus fala, vocês vão, eu vou dividir vocês de 2 em 2. Vocês vão para outras cidades, outros vilarejos, outras aldeias. E vocês vão curar, vocês vão libertar, vocês vão expulsar demônios, vocês vão fazer muitos milagres. Mas vocês não vão levar uma segunda capa, vocês não vão levar dinheiro, não vão levar comida, água, vocês não vão saber onde vocês vão ficar. Tudo isso vai acontecer na hora que vocês chegarem onde vocês têm que chegar. E o propósito, o chamado, às vezes é muito isso. Às vezes a gente está muito cheio da gente mesmo para fazer alguma coisa. Às vezes a gente tem muita coisa na mochila e a mochila está muito pesada e a gente quer carregar tudo que a gente tem de segurança. Só que se a gente for fazer só com a nossa própria força e com a nossa própria segurança, onde é que Deus está na equação? Se a gente for fazer tudo com aquilo que a gente tem, foi a gente que fez, não foi Deus fazendo através da gente. Isso é viver por fé. Foi exatamente o que Abraão fez. Ele saiu de onde ele estava, da cidade dele, da parentela dele, e ele foi para um lugar diferente. Ele esvaziou a mochila dele para ser cheio novamente de uma coisa nova. A gente leu um livro juntos ano passado chamado Desqualificados, onde a história do livro é essa. Sim. Como que Deus ele só chama os desqualificados e como é bom você ser um desqualificado, né? Porque, primeiro, tanto eu como você, a gente é muito parecido nisso. A gente nunca acha que a gente é bom o suficiente, então a gente sempre procura um preparo maior para a gente estar fazendo alguma coisa. Isso é bom, mas às vezes também é ruim porque você deixa de dar um start no momento certo para ficar prolongando aquilo até sentir que alguma coisa tem que acontecer. E o sentir é complicado. Quando a gente sente um chamado, quando a gente é chamado, quando você escuta um chamado, você não vai porque você sente. Você sabe porque você tem certeza que você tem que ir. Então é muito mais razão que sentimento. E o livro do Desqualificado, ele mexeu muito comigo nisso. Porque eu queria ter um preciosismo naquilo que eu queria trazer naquele momento, onde eu tinha que ter o melhor equipamento, a melhor palavra, o melhor treinamento, o melhor entendimento para eu fazer algo que era um início. E na verdade a gente vai se qualificando ao longo do caminho, a gente vai adquirindo massa muscular, a massa, força, à medida que a gente começa. Então ninguém começa numa academia levantando 100 kg de supino. Você começa com a barra vazia, às vezes até com um PVC lá, até você se entender o que você pode ou não fazer. Então o Desqualificado foi muito legal nisso. Foi algo que a gente começou junto, foi um dando força para o outro. E esse projeto, inclusive, o meu projeto pessoal, começou com Desqualificado, onde a gente queria não se qualificar, mas tomar coragem, mesmo desqualificar, de dar o primeiro passo de fé. Foi legal, porque foi um ponto de inflexão mesmo, tava os dois na mesma, assim, eu tava para começar o clube, né? O clube tinha ali uns 2 meses e ele ia meio que começar para valer, eu ia começar a divulgar, e aí a gente conversando, eu falei, cara, eu vi esse livro aqui lá na livraria, lá na Chara, vamos comprar, vamos ler junto? Vamos, a gente leu. E foi muito bacana o resultado que a gente colheu. Foi muito legal, um testemunho. Foi um fruto que a gente buscou, a gente decidiu começar algo novo. E foi uma decisão totalmente racional. E ninguém sentiu. Demais. O que a gente vive hoje, tem o quê? 1 ano e meio que a gente leu esse livro, 1 ano e meio para 2. A vida mudou muito, tanto a minha como a sua. Você me acompanha, eu te acompanho, a gente sabe onde cada um está chegando, de onde cada um saiu. E é bacana isso. E aí, outra coisa sobre o chamado, pra gente fechar esse primeiro assunto, que é, beleza, o nosso chamado não vai fazer sentido pra gente, mas ele também não vai fazer sentido para as outras pessoas. E por que eu acho isso legal também? Porque quando Deus te chama pra algo e as pessoas que estão muitas vezes ao seu redor olham e falam, cara, não faz sentido essa pessoa tentar fazer isso que ela tá querendo fazer. Quando você conseguir, aquelas pessoas vão ter que reconhecer que existe algo maior sobre a sua vida. Então, por isso que eu acho tão bacana a forma como Deus opera na vida das pessoas dentro da Bíblia e até hoje, de que muitas vezes ou quase sempre ele vai realmente chamar esses improváveis para que quando a gente alcance essa visão que ele nos entregou, que a gente consiga cumprir esse chamado que ele nos deu, todo mundo vai ter que reconhecer de que Deus existe e que ele não só existe, mas ele está fazendo na vida daquela pessoa. Eu gravei com o Rafa, né? O Rafa Vilela, e ele falou isso. O Rafa que é um amigo nosso em comum, e ele falou, cara, um amigo meu falou pra mim,
vendo a sua vida, eu tenho que reconhecer que Deus existe, porque não é possível você estar vivendo o que você está vivendo. Então acho legal também a gente ter esse entendimento, porque Deus quer se mostrar através da gente, Ele quer que as pessoas reconheçam que Ele também é capaz de fazer, que Ele ainda faz através das nossas vidas. Então também tem esse motivo, né? Tem. A gente tem que entender que as pessoas, elas não vão acreditar naquilo que a gente fala, mas no que a gente vive. Então você precisa viver aquilo que você acredita. Cara, se vira. Literalmente se vira. Se você quer viver algo novo, viva aquilo. E as pessoas vão ver o que você está vivendo, e aí sim elas vão entender para onde você está indo, ou comprar a sua ideia, ou comprar você. Não adianta nada você ficar pregando um caminhão de coisa, falando um monte de coisa diferente que as pessoas sabem que você não vive. Isso é hipocrisia. Isso tem nome. Mas a gente também tem que entender que ninguém é perfeito. Então nós somos um processo em constante construção e evolução. Você não vai começar algo perfeito, mas você precisa constantemente buscar, tentar parecer perfeito. Então, isso é algo muito legal de se pensar. A gente fala muito de Jesus, muito de ser cristão, de ser um novo homem, uma nova criatura, mas a gente não é perfeito. De vez em quando a gente vai pisar num calo, às vezes a gente fala o que não deve, ou tem uma atitude que não deveria. Isso faz parte da nossa caminhada. E o que você faz? Você desiste de tudo, joga pro alto e fala, eu não sou perfeito, larga isso pra lá para quem é perfeito? Não. Você para, você se arrepende, você entende o que você viveu, você conserta o seu erro, você provavelmente vai colher o fruto daquele erro, porque é algo que a gente está preso, é o fruto do nosso erro, faz parte do nosso livre-arbítrio. Nós somos livres para tomar decisões, mas estamos presos ao fruto daquela decisão, à consequência. E continua a sua jornada, continua caminhando e evita aquela pedra para não tropeçar nela de novo. E o chamado faz muito parte disso. Eu acredito que muita gente deve ter essa pergunta, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? Para que eu estou aqui? Eu gosto de falar, brother, pensa, o que você gosta de fazer? Qual que é o seu talento? Se eu gosto de fazer algo e eu tenho esse talento, você já tem, no mínimo, duas coisas aí que entram nesse círculozinho de congruência de para onde eu começo a fazer alguma coisa. E aí você começa. Você pode acertar na primeira? Pode. A grande probabilidade é que você não vai acertar de primeira. Então você vai fazer o quê? Continuar tentando. Até você acertar. E a vida é assim, tentativa e erro. E é legal porque ao longo da Bíblia a gente também vai ver um outro padrão. Deus não chamou ninguém que estava à toa. Não. A gente vai ver José antes, né, de Moisés, onde ele estava cuidando do rebanho do pai dele. Deus chama Moisés, aí logo depois, quando ele estava cuidando do rebanho do sogro dele. Sim. Davi, a mesma coisa. A gente vai ver, por exemplo, Deus chamando Paulo, fazendo algo, cara, atrocidades, perseguindo os cristãos. Deus chama Pedro pescando. Então, Deus não vai chamar ninguém que está parado, deitado, vendo Netflix o dia inteiro, comendo pipoca. Ele vai chamar aqueles que estão fazendo alguma coisa, ele vai endireitando, né, os caminhos dessas pessoas. Então é isso, começar a fazer alguma coisa e naturalmente Deus vai, né, ajeitando os caminhos. E é legal isso que você falou. Então, por exemplo, você falou Davi. Davi já pastoreava e a Bíblia fala de algumas histórias que Davi lutou contra o leão para defender a ovelha, lutou contra o urso para defender a ovelha. E Davi se tornou o quê? Um grande rei e guerreiro. Ele não deixou de ser aquilo que ele era bom para ser. Deus só direcionou. Então Pedro era pescador e Jesus falou que ele seria um pescador de homens. Moisés era um grande príncipe e ele se tornou o líder de uma nova nação. Então, por isso que eu estou falando, você provavelmente já faz alguma coisa que faz parte do seu chamado, você já está ali no caminhar, você só precisa entender para onde você vai direcionar aquela energia. E é legal porque aí trazendo para minha realidade eu vivi isso, né? Quando eu olho para 2018 até 2020, quando veio a pandemia, o que eu percebi? Eu passei por diversos lugares. Então eu trabalhei numa empresa de educação, a gente dava palestra, eu criei um canal, eu criei uma produtora audiovisual, então a gente fazia vídeos para algumas marcas. Eu ajudei uma amiga a criar um canal no YouTube. E aí o que eu fui percebendo?
dentro de cada estação que eu estava vivendo, eu estava conseguindo desenvolver habilidades para algo que Deus ia me chamar hoje, e eu nem sabia. Então eu ajudei um amigo a criar um canal no YouTube. Cara, eu hoje tenho um canal no YouTube. Eu tive uma produtora audiovisual. Eu comecei a conseguir, de uma maneira cada vez melhor, conseguir falar para uma câmera. Eu trabalhei na empresa de educação, eu dava palestra, eu comecei a falar em público. Eu já lia desde 2014, eu comecei realmente a ler, ali na época depois da Copa. Eu não sabia por quê, eu só gostava de ler, eu comecei a ler um monte de coisa. E hoje eu tenho um clube do livro, então é legal isso, porque, cara, começa a fazer alguma coisa, porque é bem provável que o que você está fazendo hoje pode não ser aquilo que Deus te chamou para fazer, mas você vai estar conseguindo desenvolver habilidades que você vai precisar. Davi não foi chamado para ser um pastor de ovelhas, mas ali ele desenvolveu a habilidade de ser um guerreiro, né? Paulo fala isso, que tudo coopera para o bem daqueles que nele crê. Então, Jesus não vai pegar quem a gente é, rasgar, apagar tudo e transformar em algo do zero. Até pode fazer isso, ele é Deus, ele é Jesus, mas se a gente for ver outros personagens bíblicos ou até a nossa própria vida, quem nós somos é sobre o que a gente fez com aquilo que a gente recebeu. Qual que é a nossa experiência de vida, por onde eu passei, o que eu vivi, o que eu senti, o que eu já comi, o que eu já visitei, com quem eu conversei, e tudo isso vai se tornar ali uma grande maçaroca e vai transformar a gente no nosso ser, na nossa identidade. Jesus, a Bíblia, ele vai pegar a palavra dele, ele vai pegar quem ele é e ele vai colocar essa identidade dele dentro da gente e aquilo simplesmente vai ter uma nova direção, uma nova essência. É tipo um novo perfume. Então, você já tem um cheiro, você só vai ter um novo perfume. Você não deixou de ter o seu cheiro, você vai continuar com o seu cheiro e com um novo perfume. Você vai continuar andando provavelmente naquele mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, mas num diferente caminho. Paulo era isso. Paulo era um grande estudioso da palavra ali, da Torá, um grande judeu, um cara extremamente respeitado, ensinava, falava, tinha um zelo absurdo pela palavra. O que Jesus fez? Jesus só botou do amor dele dentro dele. E aí ele se tornou um grande estudioso, um grande filósofo, um grande pensador, um grande pregador de quem Jesus era. Olha, tudo aquilo que eu estudava e que eu falava mira para Jesus. Então, Jesus é a razão de tudo isso ter acontecido e é aqui que a gente tem que mirar. Você tem que ter amor ao próximo, você tem que entender que o que você viveu tem um propósito, você tem um chamado, você tem coisas maiores e melhores para fazer com a sua vida e através da sua vida. Então, as pessoas vão beber e se alimentar daquilo que a gente tem, daquilo que a gente traz. A gente tem que entender o que a gente faz com o que a gente recebe. E aí, muito bacana. E agora outra coisa que eu queria trazer aqui, que é justamente o que Abraão ficou conhecido também, que é a questão da fé, né? Então eu queria trazer essa questão pra gente bater um pouco de bola sobre viver pela fé. Porque quando Deus chama Abraão, ele queima todas as pontes, ele larga tudo, ele abre mão do lugar dele, da casa dele, do conforto, das férias remuneradas, dos amigos próximos, e ele vai rumo ao destino que Deus tinha para ele. E aí, quantos de nós realmente estão dispostos a isso, sabe? A realmente confiar em Deus no nível de que você vai deixar de confiar nas coisas, no seu conforto, naquilo que você tinha, preparado, que você confiava, e vai confiar somente em Deus. Você deu um ótimo exemplo quando Jesus manda os 70, né? 72, e ele fala, cara, não levem nada, confiem somente em mim. Então, quantos de nós estamos dispostos a viver pela fé, dispostos a confiar somente em Deus e falar, cara, eu vou dar o passo porque ele vai colocar o chão? O pastor André Fernandes tem uma ótima frase sobre isso, que ele fala, é lindo a gente falar que a gente vai viver pela fé até ter que viver pela fé. Porque é difícil, porque a gente abre mão do controle. E é muito difícil abrir mão do controle, porque quando a gente está aqui com as coisas nas nossas mãos, a gente sabe o que aconteceu, o que está acontecendo e para onde a gente está indo. Quando a gente vive pela fé, a gente vai dar um passo onde não tem chão e a gente vai acreditar que o chão vai aparecer do nada ou que a gente vai andar no ar. Isso é viver pela fé. É acreditar em algo que ainda não é. E Abraão é o pai da fé exatamente por isso.
porque ele abriu mão de tudo, ele abriu mão da família, dos parentes, ele pegou a esposa, alguns servos, se eu não me engano, tudo que ele tinha de bens que ele podia carregar, que não estava preso no chão, botou nas costas e falou, beleza, vou viver essa fé de algo novo que eu não conheço. E ele teve o entendimento de que esse algo novo que ele não conhecia era melhor do que ele tinha. Era algo maior do que ele era. E alguém que pode estar vendo a gente pode estar se questionando, beleza, rapaziadinha, mas então como é que eu vou saber qual que é a diferença entre ser movido pela fé e cometer uma irresponsabilidade? E aí eu tenho talvez uma visão sobre isso, de algo que eu aprendi num livro que você não me indicou, mas eu falei dele pra você e você falou que tinha lido ele 48 mil vezes, que é o livro Quarta Dimensão, onde o autor ele apresenta, que é o Pyong Cho, né, que ele tinha uma das maiores igrejas do mundo, se não a maior Coreia igreja, do Sul, na sim. Coreia do Sul. É um templo para quase 10 mil membros. Muita gente. Muita gente. E ele fala nesse livro a diferença do... Porque no grego você pode escrever palavra de duas formas. Você pode escrever logos e pode escrever rema. Ele dá a diferença de cada uma. Então, logos é a palavra escrita, por exemplo, a palavra que está aí na Bíblia, né? Então, de uma maneira muito superficial, seria como se eu for ler a Bíblia hoje e você for ler a Bíblia semana que vem, a gente vai colher o mesmo benefício lendo essa palavra. Mas o rema é uma palavra específica para uma pessoa específica, para um momento específico. E talvez o melhor exemplo que a gente pode ter aqui para ilustrar é quando Jesus fala para Pedro, Pedro, vem e caminha sobre as águas. E Pedro consegue caminhar sobre as águas. O rema, ele meio que cria um caminho onde não existe caminho. E aí é uma palavra para você. Então, eu já ouvi pastores dizendo de que talvez se outro discípulo fosse tentar caminhar sobre as águas, não conseguiria, porque aquela palavra era direcionada para Pedro e não para os outros. Então, o que eu quero trazer aqui? Como saber se eu estou me movendo pela fé ou sendo irresponsável? Cara, existe uma palavra sobre a sua vida? Por exemplo, eu não tenho uma palavra para me transformar num grande médico. Então, talvez abrir mão de tudo e tentar ser um médico, mesmo não querendo, mesmo não tendo uma palavra, talvez seja uma grande responsabilidade. Mas se Deus te chamou, Deus te direcionou, Deus te entregou uma palavra, Ele vai criar o caminho sob as águas para que aquilo aconteça. Isso é muito legal. Quando a gente fala de Abraão, ele é o pai da nossa fé, porque ele foi o primeiro. Então, o caso de Abraão, ele é muito específico. Porque ele foi o primeiro, ele não tinha muita bagagem, ele não tinha um livro, um texto, um mentor, um discipulador para falar, então, vamos jejuar aqui. Ele não tinha essas histórias que a gente tem hoje. Vamos jejuar 3 semanas, ter um tempinho de oração para ver o que a gente vai fazer ou não. Mas no meu coração, a primeira coisa que você tem que entender para você seguir algo que Deus está falando no seu coração, você precisa ter certeza de quem está falando com você. Então você precisa reconhecer a voz de Deus na sua vida. E como é que você faz isso? Tempo de devocional, secreto. O que é o tempo de secreto? Às vezes, para quem a gente está falando para um público, às vezes que não é cristão ou que não conhece. É você ter o seu momento de intimidade com Deus. Não tem nada que a gente vá fazer que vá contra isso aqui, esse livro. Se a gente for entender que a gente vai fazer qualquer coisa contra esse livro, contra os princípios que ele traz, tá errado, não é Jesus. Isso já é a primeira coisa que a gente tem que entender sobre chamado e sobre ouvir uma voz. Então, existem princípios nesse livro que na Bíblia, na palavra de Deus, que servem para nortear as nossas ações. Então tem coisa que você não precisa nem orar para saber se está certo ou se está errado. Se você está batendo ou raspando em um princípio, você está saindo do caminho. Se você está saindo do caminho, você tem que voltar para o caminho. Então tem coisas que você precisa abraçar o princípio para você fazer algo diferente. Então, primeiro ponto, só para a gente ir linkando aqui. Beleza. Tem que estar alinhado com o que a Bíblia diz. Então, 100%. Se alguém chega, alguma voz fala, cara, vai lá e se vinga. Não tá alinhado. Mata teu pai e tua mãe. Não. Tá errado. Então sempre um direcionamento tem que estar, os princípios têm que estar alinhados com o que está na Bíblia. Total. Você tem que estar andando conforme esses princípios. Se esses princípios não estiverem abraçando tudo aquilo que você está vivendo, cara, já dá uns
2, 3 passinhos para trás, respira, vamos pensar bem se é isso aqui mesmo, se tem alguma coisa faltando, se você precisa mudar alguma coisa. Você precisa abraçar os princípios. Então tem coisas que você não precisa orar para saber se está certo ou se está errado. Você tem princípios para te nortearem nisso. A segunda coisa é, você precisa ter intimidade com Deus para reconhecer a voz. É Ele que está falando com você? Ou é só uma vontade? Tá vindo um negócio, um friozinho na barriga, e dessa vontadezinha, desse desejozinho é algo que você quer fazer. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo prático. Um camarada, ele não tem a voz bonita, ele é totalmente desafinado. Eu sou, por exemplo, eu sou antimusical. Eu erro palma. Brother. Pra mim não funciona. Minha família não é musical, ninguém toca um instrumento. Minha mãe, todo mundo tá batendo na caixa, minha mãe tá batendo do outro lado na palma da música. Então nós não somos uma família musical. E se alguém chega e fala, vocês têm que formar uma banda, a família de vocês, e louvar a Deus, a gente fala, brother, então, vamos orar sobre isso, porque não faz muito sentido pra gente. Tá dentro dos princípios a gente louvar a Deus? Tá. Tá dentro daquilo que a gente gostaria de fazer? Tá, com certeza. Mas eu não tenho as habilidades, eu não tenho o talento, eu não tenho a capacidade, eu não tenho a habilidade. Minha família, a mesma coisa, todo mundo sai do mesmo lugar. Então a gente tem que entender qual é a voz que está nos chamando, de quem é a voz que está nos chamando e qual é a minha capacidade e habilidade. Eu não sou uma pessoa musical. Até quando era adolescente, tocava uma bateria, tocava uma palma, assoviava, mas hoje eu não sou uma pessoa musical. Deus pode me dar habilidade? Claro que pode, Ele é Deus, Ele pode tudo e qualquer coisa. Mas aí, entre Ele me dar a habilidade ao longo do caminho e eu começar algo do nada, de forma tão diferente, que não faz parte da minha habilidade e nunca fez parte do meu chamado, é algo que você tem que orar e buscar para você entender para que estão te chamando e não o porquê estão te chamando. Isso é importante. E aí tem também que a gente pode colocar aqui que a paz do seu coração seja o seu juiz. Então, cara, tem situações que você quer tomar uma decisão e quando você pensa em tomar essa decisão vem uma aflição. Acho que a aflição é a melhor palavra que a gente pode colocar aqui para tentar... É uma boa palavra. Mostrar esse sentimento. Cara, você não fica em paz. Ao mesmo tempo você vai tomar uma decisão, Deus chama para fazer alguma coisa e aquilo na sua matemática, no seu raciocínio, muitas vezes não faz muito sentido, mas existe uma paz dentro de você. Então, esse pode ser um bom direcionamento sobre, cara, é a voz de Deus ou não é. Motivações também. Cara, por que você está fazendo isso? Qual é a motivação realmente que você tem para estar se envolvendo ou querendo fazer determinada coisa? E acho que a gente pode colocar essas duas aí como mais duas formas de você conseguir discernir se é uma irresponsabilidade, se é a fé. Essa palavra aflição que você falou é muito boa, porque não é medo. Você sabe que você dá conta, ou que aquilo faz sentido, ou que você está preparado. A conta até até fecha às vezes. A conta fecha, mas tem alguma coisa que não está encaixado. Tem alguma coisa que está fora do lugar, é aquela sensação, se a gente for botar aqui de herói, é tipo o sentido aranha. Sim. Alguma coisa tá para acontecer e eu não sei o que é, eu estou em estado de alerta, de atenção. Cara, dá uma paradinha, ore sobre isso. E podem ser coisas que é o que você falou, tem uma aparência muito boa, coisas que não tem nada. Eu gosto de pensar que se é o Espírito Santo falando, não é para você, ou não é o momento, ou evite, porque lá na frente algo ruim pode vir disso. Eu entendo que isso é um cuidado de Deus com a gente. Legal. Eu ouvi também, eu não lembro quem falou, então não vou dar o crédito, mas de que quando você já ouviu a voz de Deus uma vez, quando algum direcionamento é dado num outro momento, se você não tiver a certeza que é a voz de Deus, então provavelmente não é. Normalmente, quando Deus te chama para algo e você já teve um direcionamento desse antes, você consegue de forma muito clara perceber. Obviamente, pode ser que às vezes, até por conta da gente mesmo, com muita informação que a gente coloca para dentro, acontecem alguns ruídos e a gente precisa orar, jejuar, buscar, ter esse momento mais de paz para realmente ter essa confirmação. Paulo fala ali no Novo Testamento que existem muitas vozes no mundo.
e a gente escolhe a qual voz dar atenção. Então, com certeza eu entendo que a voz de Deus está ali com a gente, o Espírito Santo se movendo e falando alguma coisa, mas existem outras vozes e você precisa ter esse momento de intimidade com Deus, o seu tempo no lugar secreto, onde você fecha os seus olhos, você se fecha no seu quarto e você tem esse tempo de você e Deus para você saber discernir a voz dele das outras vozes. Isso é muito importante. Isso faz parte do crescimento como um cristão, faz parte do nosso crescimento como pessoas. A Bíblia fala que devemos parar, ler e meditar na palavra. O que é o meditar? É você ler, é você entender o que está falando ali e você pensar naquilo. Falar, cara, isso aqui faz um sentido diferente para mim, isso aqui desperta algo novo. Então, trazendo aqui para o nosso Abraão, para o nosso momento de agora, cara, Abraão começou algo novo do nada. Será que Deus está me chamando para começar algo novo do nada através das habilidades que eu já tenho? Para onde Deus está me mirando? O que será que Deus está me chamando para fazer? Então, é você entender que você já tem algo, ou do nada, e você mirar naquilo que Deus está te chamando. Então, quando a gente se propõe a fazer algo que Deus está nos chamando, isso é fé. Quando a gente não atende ao chamado, é insensatez. E do mesmo jeito, quando a gente faz algo que Deus não nos chama para fazer, é uma insensatez também. Então, talvez a diferença, a moeda, o outro lado da moeda de fé, seja essa insensatez. Essa ideia de que você não precisa de nada e nem de ninguém, que você faz tudo por conta própria. É não fazer a conta, é não fechar a conta, é não fazer a matemática necessária para chegar onde se deve chegar. Massa. E agora eu queria falar que não é especificamente sobre Abraão, mas está no contexto, no enredo. Ló, que é seu sobrinho, viaja com ele e ele tem uma esposa que a gente não sabe o nome dela. E aí Ló vai para ali perto de Sodoma e Gomorra, o anjo chega, tem toda a história. Se você não leu a Bíblia, lê a história, você vai entender tudo. E Deus vai destruir a cidade. E aí o Ló e a sua esposa estão saindo de lá para não serem destruídos juntos com a cidade. E a Bíblia conta que a esposa de Ló olha para trás e se torna uma coluna de sal. Então eu queria que a gente conversasse agora sobre essa questão de não olhar para trás. E aí, qual que é o aprendizado que eu tiro para a minha vida com a esposa de Ló olhando para trás e se tornando uma coluna de sal? Tem muita gente estagnada, parada, travada com a sua vida porque vive olhando para trás. Porque ao invés de olhar para frente, ela está estagnada porque ela fica lembrando das feridas do passado. Ela fica lembrando, cara, daquilo que alguém que machucou ela há 10 anos e até hoje ela não conseguiu perdoar. Pessoas que estão paradas porque vivem com saudade dos erros que cometiam lá atrás e não conseguem se arrepender e passar de página. Então eu queria trazer esse aprendizado sobre não olhar para trás, porque tem muita gente com a vida parada, se tornando coluna de sal, com tudo estagnado, porque não consegue simplesmente olhar para frente, deixar para trás o que passou e vive com a vida parada, com feridas abertas, não conseguindo perdoar e não conseguindo realmente se arrepender e se transformar numa nova criatura, né? É muito legal isso que você falou sobre olhar para trás e você, às vezes, não abrir mão de algum sentimento ruim, de uma mágoa, uma ferida, você ficar sempre revivendo isso. E uma coisa que eu gosto de pensar, que me remete muito o não olhar para trás, é não tentar viver algo que você se esforçou muito para deixar de viver. Então é você parar de voltar para um lugar que você lutou muito para sair. Então às vezes você teve um momento muito ruim da sua vida em que você lutou muito para melhorar, para vencer uma mágoa, uma angústia, e você tá ali o tempo inteiro perigando voltar para lá, você tá ali raspando de volta. Até um vício também, né? Um vício, então, cara, um vício é um ótimo exemplo. Você ali lutou muito tempo para se livrar do alcoolismo. E aí você fica ali sentando toda hora num bar, onde as pessoas estão vivendo algo que para elas não faz diferença, mas para você faz. Então você está ali toda hora correndo o risco de voltar a viver algo que você se esforçou muito para não viver. Então se a gente for trazer para a história de Ló,
Ló teve que ser salvo da cidade. Ele não saiu tranquilo. Ele quase morreu, as suas filhas correram perigo, a sua esposa correu perigo. Eles se esforçaram muito para sair de uma cidade, para no momento em que eles estão livres, a esposa sentir saudade, olhar para trás e falar o que eu abri mão para estar vivendo. E isso é legal de pensar. Cara, eu me esforcei muito para viver algo novo. Eu me esforcei muito para ser quem eu sou hoje. Eu lutei demais para não sofrer mais aquilo. E aí você começa a tentar voltar. Ou você começa a brincar com o seu passado. Você começa a perigar, você começa a namorar de novo, você começa a flertar. Isso é muito perigoso. Ótima frase, você flerta com o perigo. Você dá o like. Você dá o like. Eu gosto muito de falar que às vezes você está ali, você lutou por um casamento, um relacionamento, um namoro, que você estava lutando muito para encontrar alguém que vivesse aquilo que você vive, e aí passa uma outra pessoa na sua frente. O perigo que você tem que ter não é no like, não é na conversa, se você chegar no momento de você pecar ou não. Você tem que tomar cuidado com o segundo olhar. Cara, se você olhou e aquilo já despertou sua atenção, toma cuidado com o segundo olhar, porque é o segundo olhar que vai fazer você pecar. É evitar a brecha, é evitar o começo do erro, não é o final do erro. É por isso que eu falei isso com você uma vez no discipulado nosso, e eu acho que é uma coisa que eu realmente estou levando para minha vida, que é a maior luta que a gente vai ter na nossa vida, ou as maiores, cara, é realmente com a gente mesmo e com aquilo que está tentando tirar a gente do caminho. Luta com os outros, com as dificuldades, cara, é muito complicado, mas com a gente é todo dia. A gente sabe onde dói. A gente sabe o que a gente gosta, a gente sabe o que a gente viveu, o que a gente lutou, o que a gente não quer mais viver. E a gente tem a nossa rotina. E a gente, falando do começo aqui, a gente tem que fazer as mudanças na nossa vida necessárias para viver algo novo. E querendo ou não, aquele velho Espírios, por exemplo, ele vai querer aparecer de vez em quando. Aí varia de cada um. Às vezes é um ambiente, um ritmo musical, uma comida, um cheiro, uma amizade, um vício. Você tem que saber o que você quer deixar para trás para você não viver aquilo de novo. Então, se a gente for trazer isso para a Bíblia, tem coisas que são pecados, tipo assim, muito claros. Tá em 1 Pedro ali, acho que é capítulo 2. Você tem muito claramente falando o que é um pecado. E tem coisas que podem não ser pecado para algumas pessoas, mas vai ser um pecado para você. Então eu estava escutando um pastor falando que existia um rapaz que ele saiu do alcoolismo. E Deus falou ao coração dele: você nunca mais vai entrar dentro de um bar. Então, para aquele cara entrar num bar e comprar um chiclete, aquilo é um pecado. Então você tem que ter um discernimento muito claro na sua vida do que você pode ou não fazer, porque às vezes para você aquilo de forma muito específica vai acordar espíritos que você não quer ter mais. E os ambientes, isso a gente também tem que deixar muito claro, os ambientes têm a capacidade de extrair de nós o melhor, mas também o pior. A Bíblia fala também em Ló, de que Ló era um homem justo, mas que vivia afligido com o que estava acontecendo ali no ambiente. Então, o ambiente tem esse poder também de muitas vezes ele colocar para fora o seu eu mais rasteiro. E outros ambientes ao mesmo tempo têm a capacidade de colocar para fora algo dentro de você que você nem sabia que existia. Algo que estava morto, que estava dormindo, algo que você nem sabia da existência, e pessoas têm a capacidade de tirar isso. Então, escolher os ambientes que a gente vai estar também é muito importante. Eu falo muito da diferença de pecado e impureza. Então algumas coisas são pecado, isso aqui vai te tirar do caminho. E a impureza é aquilo que pode ser limpo com água. No Velho Testamento o pecado era limpo através de sacrifício com sangue, e algumas coisas eram impuras e limpas com água. Então tem coisas que você não deve fazer, ou você tem que evitar o excesso daquilo, evitar o contato com aquilo. Então eu vou dar um exemplo assim, não falando mal, claro, porque tem muita gente legal nisso, e tem zero problema com quem faz ou deixa de fazer, mas, por exemplo, você terminou um relacionamento, você tá ali choroso, sofrido, cara,
não escuta sertanejo. Porque você vai estar ali escutando o tempo inteiro aquela sofrência, aquela música que te remete a uma saudade que você está tendo, uma pessoa que foi abandonada, traída, maltratada, ou que foi largada e que está querendo viver algo novo. Aí você está naquele ambiente de sofrência o tempo todo, aquilo simplesmente vai te puxar cada vez mais pro buraco. Então, você quer escutar aquilo? Cara, escuta, zero problema. Não é o meu ritmo, mas não é o meu tipo de música, mas você quer escutar? Escuta, não tem problema. Só não se encharca daquilo, porque senão você não consegue sair de onde você está. Isso é uma questão de ambiência. Então, você tá querendo viver algo novo, mude algumas coisas na sua vida e no seu ambiente para que esse algo novo chegue. Porque se a gente está sempre cheio de outras coisas, como é que o novo vai ter espaço? Massa. E agora eu quero trazer um outro ponto, já a gente caminhando aí para o fim, que eu não poderia gravar esse vídeo e não falar de quando Deus chega para Abraão e fala para ele sacrificar o seu filho Isaac. Então, o que eu quero trazer aqui é uma pergunta, um questionamento de aonde está o nosso coração. Eu já ouvi pessoas que eu respeito muito falarem que Deus pediu para que Abraão sacrificasse Isaac porque Isaac tinha se tornado talvez o centro da vida de Abraão. Já vi alguns pastores falarem de que quando Abraão pede Isaac, Deus estava querendo Abraão. Porque a bênção que Deus entregou para Abraão, como ele queria muito aquele filho, ele acabou se tornando o centro e tirando Deus do centro da nossa vida. Então, eu queria trazer aqui, baseado nessa história, nesse momento, um questionamento de aonde está o nosso coração, porque Deus quer nos abençoar. Mas, muitas vezes, a gente pega a bênção que Deus nos colocou e a gente traz a bênção para o centro da nossa vida e tira Deus do centro da nossa vida. O primeiro mandamento é: ame a Deus sobre todas as coisas. E eu entendo que um dos significados é que Deus deve estar no centro da nossa vida em todos os momentos. Amar a Deus sobre todas as coisas é o centro da minha vida, o núcleo, o lugar ali é o lugar de Deus. Então, não trocar Deus no centro da nossa vida pelas bênçãos que Deus nos deu para colocar no centro da nossa vida. É aquilo que você falou, muito bem colocado. A gente tem que saber onde está o nosso coração. Então, vamos trazer para um exemplo mais cotidiano, né? Então, você está ali, está solteiro, você está buscando em Deus um relacionamento novo, um casamento, para ser feliz. E a gente tem que entender que não é o casamento que vai te fazer feliz. Porque não é na bênção de Deus que a nossa felicidade se encontra. A nossa felicidade se encontra num completar o propósito de Deus para a nossa vida. Então, quando a gente fala de um casamento, por exemplo, qual que é o propósito de Deus para o casamento? Me tornar marido e me tornar pai. A minha felicidade não vai estar atrelada à minha esposa e ao meu filho. Ela vai estar atrelada ao cumprimento do propósito de marido e de pai. Então, o quão bom eu for marido e o quão bom eu for pai, ali estará a minha felicidade. Porque se eu for colocar a minha felicidade na minha esposa, isso é muito injusto com ela. Porque ela tem que tentar ser perfeita, porque se ela não for perfeita, eu não sou feliz. E o meu filho é a mesma coisa. Então, toda toalha molhada em cima da cama, brother, vai ser um apocalipse. Então, você precisa entender que a sua felicidade ela vai estar ligada ao seu propósito e não às bênçãos que vêm através do cumprimento do propósito. Então, quando você falou de Abraão, às vezes eu não tenho como saber o que Abraão sentiu ou deixou de fazer, porque a gente não estava lá e a Bíblia não fala. Eu creio que se Abraão tivesse assim, chegado ao ponto de fazer alguma coisa, Deus faria o seu milagre. Porque aquela era a promessa, aquele era o filho da promessa. Mas Deus entendeu que Abraão estava ali precisando entregar alguma coisa que fosse maior. Eu gosto de falar que quando a gente está muito perto, mais íntimo é a nossa entrega. Maior é a nossa entrega quanto mais perto a gente chega. Então, usando esse seu entendimento, se Abraão colocou toda a sua alegria naquele filho, colocou tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele gostaria naquele filho, Deus se tornou menor para Abraão do que Isaac. Então, Deus fez um teste, uma prova. O que é maior?
É o Deus que você serve ou a bênção que Deus te entregou? O que é maior no seu coração? Pelo que você, o que te segura em mim? É o seu amor por mim ou o amor pelo que eu te dou? No livro Até Que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá, ele dá um exemplo da vida dele que eu acho fantástico e eu acho que ilustra muito bem isso. Ele fala que, né, ele tem acho que 2 filhos, né, e ele fala que um, que é o Israel, ele comprou um PlayStation para ele, porque ele queria muito aquele PlayStation, e ele ficou muito feliz. Ele falou, cara, meu filho quer esse videogame há tanto tempo, eu vou entregar para ele esse videogame. E sempre que ele voltava de viagem, ele viajava e viaja bastante, né, para pregar nos lugares no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Ele falou que sempre que ele voltava, os 2 filhos iam e abraçavam ele quando ele chegava. E, pai, que saudade, e tinha aquele tempo com eles. E depois que ele deu essa bênção pro filho, deu esse videogame, quando ele chegava de viagem, só um filho que ia abraçar ele, enquanto o Israel estava jogando o videogame. E falava, pai, já vou, só passar de fase. E aí ele ilustra esse exemplo falando justamente sobre isso, que muitas vezes a bênção que Deus nos deu, que não vai fazer mal nenhum na teoria, que é algo muito bom pra gente, acaba roubando o lugar de Deus como prioridade na nossa vida, e a gente fica nisso. Senhor, eu vou voltar a ter aquele tempo que eu tinha contigo, deixa só passar de fase, deixa eu só conseguir isso, deixa eu só fazer mais essa coisa. E é onde as bênçãos de Deus roubam o lugar de Deus na nossa vida. Então a gente sempre está sondando o nosso coração para não permitir para que pessoas, bênçãos e coisas materiais realmente tomem conta do nosso coração. A gente não pode colocar a nossa alegria naquilo que a gente tem. A gente tem que colocar a nossa alegria naquilo que a gente é. Uhum. Porque aí a gente não perde. Uhum. Então, quem é você? O que você é? Para onde você está indo? O que você está fazendo? E ali estará a sua alegria. A Bíblia fala que aonde está o seu coração? Então, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Uhum. Então, cara, se você está colocando a sua alegria num PlayStation, zero problema você jogar PlayStation de vez em quando. Agora, se a sua alegria está só naquilo, se você ama o seu pai só porque você ganhou um PlayStation, cara, a hora que o PlayStation dá um pipoco, o amor acaba. É isso? Qual é o problema? Para onde você está indo? O que você está fazendo? O que você está levando na sua mochila? É o grande exemplo que a Bíblia nos dá, inclusive, do dinheiro. Porque o dinheiro não é algo ruim. Inclusive, Abraão era muito rico, José era muito rico, Moisés veio como um príncipe, ele foi criado, e a gente vai ver durante a Bíblia, Paulo era muito rico durante muito tempo da vida dele. O dinheiro em si não é algo ruim, mas a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos dos males. E aí é que eu entendo é isso. O amor ao dinheiro é quando o dinheiro se torna o centro da nossa vida. Paulo, no final da vida dele, ele fala isso. Eu acho que na carta a Romanos, ele já estava preso, se eu não me engano. Ele fala, eu aprendi a ficar bem quando eu tinha muito e quando eu tenho pouco. Quando eu estava confortável e quando eu estava desconfortável. Então, Deus sempre foi o mesmo para mim, independente de onde eu estava e do que eu estava vivendo, de qual era o momento na minha vida. E isso é importante. A gente tem que entender que a gente ama a Deus, a gente o adora, a gente o serve por quem Ele é. E não pelo que Ele nos entrega, porque Ele nos dá. Então, se toda hora que você der uma topada com o seu mindinho numa mesa, ou você ter o seu carro batido, ou você perder um dinheiro, Deus não é Deus, aí complica. Porque toda hora Deus vai ter que estar te provando que Ele é Deus. Não faz sentido. Você precisa entender quem Deus é e o porquê você caminha com Ele. Porque Ele faz parte da sua vida. Porque você o ama. Porque sem Ele você não é nada. Para onde você está indo, brother? Mesmo a história de Abraão. Abraão largou tudo para trás. Beleza, ele era um cara rico, mas ele largou coisas que estavam presas ao chão. Talvez casas, fazendas, propriedades, negócios que ele não precisava carregar com ele. E ele abriu mão de tudo. Porque ele entendeu que Deus era Deus. Que ele tinha algo maior que não era só dinheiro. Aquilo não possuía ele, né? Exatamente. Amigo, e último assunto pra gente já ir aqui aterrissando o nosso avião. Estamos naquele momento que o piloto fala pra gente apertar os cintos, que a gente já vai estar aterrissando. Que é um versículo que me pegou bastante, assim, mexeu muito comigo. São aqueles versículos que quando a gente lê a primeira vez ele passa despercebido, leu a segunda também passa despercebido.
e durante a última leitura para fazer o Clube da Bíblia, que me chamou bem a atenção, eu até levei para o pessoal, que a Bíblia diz o seguinte: o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E aí é algo que eu sempre tento trazer para a minha vida, sabe? De afirmar isso para mim, de que o que Deus tem pra gente é uma vida plena. Não é uma vida longe de batalha, não é uma vida longe de luta, não é uma vida longe de aflição, de dificuldades, não é isso. Mas Deus deseja nos abençoar em tudo. E a gente não ficar satisfeito com migalhas, não ficar satisfeito com menos do que aquilo que Deus tem pra gente. É ser grato em cada momento da nossa vida, buscar ser feliz e agradecido em cada estação, mas entendendo que o que Deus tem pra gente, cara, é algo pleno. Ele quer uma família próspera pra gente, e próspera não no sentido financeiro, mas próspera. Relacionamento saudável com a sua esposa, com os seus filhos, que os seus filhos consigam se transformar em grandes pessoas. Ele quer relacionamentos saudáveis com o seu ciclo mais íntimo de amizade. Ele quer que, cara, sei lá, se você é um empresário, que a sua empresa, ela seja uma empresa que é abençoada e abençoa outras pessoas. Então a gente buscar em cada área da nossa vida essa plenitude de Deus, e que assim como Abraão, que Deus possa também nos abençoar em tudo. Faz sentido? Total sentido. A gente começou falando de plano, né, de propósito, de chamado, e eu gosto de falar que todas as coisas vão cooperar e mirar para algo. Então, mesmo coisas que não são do nosso agrado, vão servir para o nosso crescimento e para nos abençoar. Então, se você perder um avião, brother, dê graças a Deus que você perdeu o avião, porque às vezes Deus está te livrando de alguma coisa, ou está te dando a oportunidade de você se reconectar com alguém ou com Ele. Eu não acho que Deus planeja coisas ruins para a gente, mas eu tenho total entendimento que Deus pega coisas ruins e transforma algo bom através disso. Então, o meu pai tem uma história muito assim. O meu pai, ele sofreu um acidente quando eu tinha 2, 3 meses de idade, e ele atropelou um cavalo. Foi um acidente muito sério. E eu não tenho entendimento que Deus planejou aquele acidente, mas através do acidente do meu pai e do que Deus fez depois do acidente, dos milagres que ele viveu, das curas, de coisas que aconteceram com ele, meu pai viajou muitos anos, aí quase 30 anos da vida dele, por várias cidades do Brasil, contando essa história e abençoando outras vidas através desse acidente, através do testemunho do que aconteceu e do que Deus fez depois. Então Deus pegou algo muito ruim e transformou em algo bom. Então a gente pega aquilo que Deus fez com a gente e transforma aquilo em algo muito bom. Ele faz isso dá aquela volta, dá aquela mudança de visão, a gente dá um novo sentido para aquilo. A gente precisa buscar esse novo sentido, a gente precisa buscar aquele entendimento de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que nele crê. Pode falar. Não, aí o ponto que eu quero já fazer um link que é, no final dos nossos episódios aqui, eu sempre peço para que o nosso convidado, que hoje é você, o nosso convidado ilustre, já deixe uma mensagem para a galera que está ouvindo a gente, que está aqui até o final, de qual foi o principal aprendizado que você tirou do nosso bate-papo hoje, e o que você poderia passar de mensagem realmente para o pessoal, uma mensagem final, porque eu acho que isso que você falou condensa muito, obviamente que não tudo, mas condensa muita coisa que a gente conversou hoje, e que você possa passar para o pessoal talvez o seu principal aprendizado hoje no nosso bate-papo, porque eu venho para te ouvir, mas eu sei que todo mundo que ouve acaba também, ao falar e ao ouvir, pegando várias chaves. E uma mensagem final pro pessoal que está ouvindo a gente, para a gente poder já ir fechando o nosso episódio aqui, do episódio número 11 do nosso Talk 77. Pô, muito legal o que você falou. E foi uma honra estar aqui hoje. Eu gosto muito dessas nossas conversas. Hoje não teve café, mas eu sou muito fã de quando a gente senta para trocar uma ideia, tomar um café. E algo que mexeu muito comigo, falou muito ao meu coração na nossa conversa hoje, é que tem coisas que a gente está vivendo hoje, que a gente viveu muito, a gente orou muito para viver. Então tem momentos que a gente está tendo hoje, coisas que a gente tem hoje, que há 10 anos atrás eu estava lutando para viver.
e que isso não pode ser maior do que Deus na minha vida. Isso não pode ser maior do que o plano que Ele tem para mim. Então, tem coisas que eu me coloquei para fazer hoje, ou coisas que eu vivo hoje, coisas que eu tenho hoje, que Deus me abençoou, que são coisas que eu estava lutando para ter por muito tempo. Cara, isso aí vai para a área financeira, sentimental, emocional, pessoal, ministerial, empresarial, para tudo. A gente está sempre lutando, a gente está sempre batalhando por alguma coisa. Deus não prometeu uma vida cor-de-rosa, que foi aquilo que você citou mais ou menos há uns 2, 3 minutinhos atrás. Deus nos promete vitórias e não uma vida sem batalhas. E aquilo que a gente luta e aquilo que a gente conquista não pode ser maior do que a nossa vida com Deus. Então, aquilo que a gente tem não pode ser maior do que o Deus na nossa vida. E isso estava falando muito comigo a hora que a gente estava conversando. Tem coisas assim que eu lutei para ter hoje, que eu tenho que às vezes abrir mão. Eu tenho que deixar de lado, porque Deus é maior do que aquilo. Então, o Deus que me abençoa é maior do que as bênçãos que Ele me dá. Nossa. Isso é legal, eu gosto muito de pensar nisso. Eu fico constantemente me policiando para isso. Isso é bom. E uma última mensagem, pode ser breve, enfim, o que tiver no seu coração aí pra galera que tá ouvindo a gente, pra gente fechar o nosso episódio. Pô, uma última mensagem, difícil essa do nada. O que você quiser falar. Sem pensar. Cara, esse livro aqui é um livro que é muito importante pra minha vida. Ele é algo que eu já li algumas vezes, eu criei uma rotina de leitura. E eu gosto de falar que se você lê pouco todo dia, no final da vida você vai ter lido muito. Então, se você tiver uma rotina de ler 2 capítulos da Bíblia por dia, em 2 anos você leu a Bíblia inteira. Se você fizer isso por 50 anos, você leu a Bíblia inteira 25 vezes. Quem você conhece que leu a Bíblia 25 vezes inteira? Então, constância é algo importante na nossa caminhada de fé. Então você precisa encontrar um ritmo que não seja muito difícil para você não cansar rápido e nem fácil demais para que você não perceba um avanço. E nem lento demais para que você não perceba um avanço. Então a gente tem que encontrar um ritmo constante onde a gente se sinta confortável o suficiente para continuar avançando e desconfortável o suficiente para a gente não permanecer no mesmo lugar. Constância é o segredo da nossa caminhada na fé. É a gente sempre buscar coisas novas, apesar daquilo que a gente está vivendo. Constância é você não parar de caminhar. É mesmo que você caia, você levante e continua andando. E isso é legal na caminhada de fé com outras pessoas. Porque quando a gente tropeça, a gente cai e outras pessoas vão ajudar a gente a levantar. E os princípios fazem parte disso. Então, mesmo que você não acredite em nada de sobrenatural que esteja escrito aqui, os princípios são bons. Os princípios funcionam. Então, aquilo que você quer viver, muitas vezes, está aqui. Está aqui. É só seguir os princípios. Mesmo que você não acredite em nada, siga os princípios. Se você começar a ler só para buscar os princípios, já é uma ótima leitura. Esse aqui é o livro mais vendido do mundo há muitos e muitos anos. Talvez seja o maior best-seller que a gente tem da história. Se você ler todos esses livros daqui, a grande maioria deles vão citar esse aqui. Por que você não tem a sua leitura do mesmo livro? E concordo 100%, assina embaixo. E por que eu escolhi no Clube da Bíblia e também aqui na nossa série no YouTube trazer as histórias dos personagens da Bíblia? Porque as histórias mudaram a minha vida. Foi através da leitura das histórias que eu aprendi coisas novas, que eu tive referências. Cada personagem é um modelo, né? É um modelo a ser seguido ou um modelo a ser evitado. Então leiam as histórias porque, cara, vocês vão conseguir aprender bastante com cada um desses personagens. Aqui na descrição eu vou colocar aonde que está a história de Abraão, aonde começa, aonde que termina, para você poder comprar a sua Bíblia ou baixar o aplicativo no seu celular e poder estar lendo também. E meu povo, vamos chegando ao fim aqui de mais um episódio do Talk 77. Estou muito feliz com essa nova série aqui de conseguir trazer as histórias da Bíblia. Muito feliz. Brother,
uma honra, uma que alegria você veio. e um privilégio estar aqui no primeiro encontro, no primeiro episódio. Valeu mesmo, de verdade. E espero que não seja o último. Terão mais convites, com Espero, certeza. assim espero. É uma alegria estar com o meu povo. Meu povo, é isso. Ó, vamos terminando aqui mais um episódio do Talk 77. Aperta o curtir aqui, aperta o sino também de notificação para que sempre que a gente poste alguma coisa, você esteja recebendo aí no seu celular. Fechou? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até o nosso próximo episódio. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.